Meus amigos, sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Atrás do Número. Eu sou Ana Marafiga e hoje vamos fazer uma viagem ao passado, mais especificamente à infância. Você já parou para pensar como as lições ou a falta delas que você recebeu sobre dinheiro quando era criança continua influenciando a forma como você lida com o dinheiro hoje? Será que você cresceu em um ambiente onde o dinheiro era discutido abertamente ou era um tema proibido, um tema velado? Nesse episódio vamos explorar como que as experiências da infância moldam as nossas opiniões e comportamentos financeiros. Eu espero que esta conversa traga reflexões importantes para você e te ajude a entender como que o que você aprendeu ou não pode estar impactando na sua vida financeira atual. Quando pensamos em dinheiro, geralmente olhamos para o momento presente. As contas que temos que pagar, os gastos que fazemos, as dívidas, o salário, enfim, em tudo aquilo que envolve a prática com o dinheiro. Mas, na verdade, a nossa relação com o dinheiro, ela começa muito antes, lá na infância. Tem vários estudos que mostram que a nossa percepção, a nossa relação, começamos a criar uma construção de hábitos financeiros por volta dos 7 anos de idade. Isso significa que muito antes de termos as nossas próprias contas para pagar, já estamos absorvendo, e na maior parte das vezes de forma inconsciente, um parênteses aqui, né? Inconsciente quer dizer aquilo que não está na consciência, eu não estou percebendo o que eu estou fazendo, não tem a metacognição, ou seja, não estou pensando sobre os meus pensamentos, não estou tendo clareza sobre os meus pensamentos, fecha parênteses, né? Então, muito antes nós já estamos absorvendo isso de forma inconsciente e criando a nossa personalidade e os nossos comportamentos relacionados ao dinheiro. Vamos pensar no seu contexto, na sua história de vida. Você cresceu em um ambiente, em um lar, onde o dinheiro era um tema aberto, vocês conversavam sobre dinheiro, você ouvia seus pais conversar sobre dinheiro, ou você cresceu num ambiente onde cada vez que se falava sobre dinheiro havia muita briga, muita discussão. Quando o assunto era dinheiro, era um tabu, algo que não se falava na frente das crianças, as crianças não podiam se meter nos assuntos, ou era um assunto aberto onde você podia participar? Será que você herdou a ideia de dinheiro, que dinheiro é difícil de ganhar, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro, ou quem tem dinheiro é ganancioso, ou os ricos não entram na porta do céu? Todas essas mensagens, mesmo que sutis, que você foi ouvindo durante a sua infância, elas moldaram o seu comportamento, os seus hábitos financeiros atuais, mesmo que de forma inconsciente. E você tem carregado essas mensagens por toda a sua vida. Aqui eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que já passou pelos meus atendimentos, onde ela veio de uma família que dinheiro era motivo de muita preocupação. Então ela ouvia os pais discutindo sobre as contas, sobre as dívidas, sobre o que pagar, o que não ia pagar, sobre cortar gastos. Então o dinheiro era sempre um problema na vida dela lá na infância. Então ela absorveu mensagens como: dinheiro é fonte de problema, dinheiro é fonte de estresse, sempre está faltando dinheiro. Então ela cresceu com este comportamento. Óbvio que isso estava no inconsciente, depois de muito trabalho, de muitas reflexões, até mesmo com psicóloga, ela conseguiu identificar este ambiente. E no comportamento adulto, como que isso se refletia? Ela tinha uma dificuldade gigante de gastar,
porque o dinheiro era uma preocupação, então ela precisava guardar, se proteger para não ter esta preocupação. Este foi o modo de enfrentamento que ela entendeu como funcional para a vida adulta, mediante uma situação do passado, lá da infância, que talvez neste momento atual, na vida adulta, não fizesse mais sentido. Mas como isso estava no inconsciente, ela ainda sentia culpa em gastar. Ela sentia desconforto ao gastar. Ela estava sempre preocupada em economizar, porque ela não queria que voltasse aquele desconforto que ela tinha lá na infância. Então ela acabava abrindo mão muitas vezes de prazeres, de coisas simples que não custavam tanto, não demandavam de tanto dinheiro, por conta deste padrão que ela vinha trazendo. Será que na sua vida existe algum padrão que esteja se refletindo, que você aprendeu lá na sua infância, que repercute agora na sua vida adulta? É importante a gente entender essa relação com o dinheiro. Está vindo de algo que eu vi, ouvi ou vivenciei na minha infância? E por que a gente traz isso da infância para a nossa vida adulta? No Brasil, a gente tem uma dificuldade de falar sobre dinheiro. Isso eu comentei no episódio anterior, em que a gente tem esse tabu de falar sobre dinheiro, principalmente com crianças, né? Eu lembro que na minha casa se usava muito isso. Isso não é assunto para criança. Isso criança não deve saber. Então a gente já cresce com essa mentalidade de que dinheiro não é assunto para criança. E a gente pode, de forma disfuncional, levar talvez isso até para os nossos filhos, né? Mas o objetivo ali dos pais é muito mais de proteção com os filhos, de tirar essa preocupação financeira. Entretanto, a forma com que cada um absorve essa informação é diferente, né? E aí a gente pode crescer com essa referência não tão clara de como lidar com o dinheiro. Tem em outros países, né, como a Suécia e a Noruega, o ensino de educação financeira para as crianças, ele faz parte da cultura. Então, desde muito novas, as crianças elas são incentivadas a entender os principais conceitos, como poupança, orçamento e também a questão emocional. Aqui no Brasil também a gente evita falar de dinheiro pela questão da culpa, da vergonha. Também falei sobre isso no episódio anterior. E muitos pais, assim, na tentativa de proteção dos filhos, né, acabam não mostrando a real situação ou a dificuldade, ou até trazem essa dificuldade ao extremo em termos de discussões e brigas na frente dos filhos. Então, esse equilíbrio entre a disfunção, vamos pensar assim, da parte disfuncional, emocional, relacionado às finanças que os nossos pais não tiveram, isso vai repercutir na nossa vida e vai afetar o nosso lado emocional, que vai interferir nas nossas finanças. Isso também retratei no episódio 10, então se você não escutou, sugiro que você escute, que essa questão foi falada com mais detalhes lá. E no Brasil, a nossa falta de educação financeira também vai impactar que nós não tenhamos um real discernimento sobre o que é nosso e o que está vindo imposto, né, da nossa infância. No Canadá, existe a disciplina obrigatória na grade curricular desde muito cedo, para que as crianças tenham esse aprendizado sobre educação financeira. Infelizmente, aqui no Brasil, em 2020, foi colocado como parte da Base Nacional Curricular, na BNCC, mas ainda é uma educação bem técnica, não envolve essa questão de entender os nossos vieses de comportamentos e tomadas de decisões. Mas o que nós podemos fazer agora, né? Enquanto adultos, o que nós podemos fazer para melhorar essa educação que tivemos na infância ou não?
Então, eu quero propor aqui um exercício bem simples para você praticar agora. Então, pegue um papel e uma caneta, ou até mesmo o bloco do celular, bloco de anotações, e faça essas perguntinhas para você, essas reflexões. Que experiências que você teve na infância sobre dinheiro? O que você vivenciou? Em que ambiente você vivenciou? Foi na sua casa? Foi na igreja, na religião que você frequenta? Foi na sociedade? O que esse meio te ensinou sobre dinheiro? E essa lição que você aprendeu lá na sua infância, ela faz sentido na sua vida hoje como adulto? E perceba como que essa memória influencia nas decisões que você toma com o seu dinheiro atualmente na sua vida adulta. Traga para o consciente essas informações para que você consiga fazer escolhas mais assertivas com a vida que você deseja viver hoje. Esse é um convite para você revisitar o seu passado e identificar padrões que talvez hoje estejam te limitando. O que você aprendeu na infância não precisa definir o seu futuro, desde que você tenha consciência do que é que você aprendeu na infância para que você consiga tomar melhores decisões hoje. Esse episódio ele teve o objetivo de trazer à tona as memórias da sua infância e eu espero que tenha te ajudado a trazer clareza, a trazer consciência sobre como você moldou a sua relação com o dinheiro. E se esse episódio te tocou de alguma forma, te ajudou, envie para outra pessoa que você sabe que também pode se beneficiar dessa conversa. E lembre-se que o seu passado, ele só vai influenciar o seu presente se você der este poder a ele. Você tem o poder de transformar a sua relação com o seu dinheiro e transformar a sua vida. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio do podcast Atrás do Número.